Consegui alguns números sobre o atacante Mikael e a perspectiva de ele atuar agora na sequência do Campeonato Brasileiro. E ainda quero falar contigo sobre algumas dúvidas do Mano Menezes para esse jogo contra o Botafogo. Vamos nessa? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, tudo beleza? Vamos falar do Internacional, vamos trazer mais informações, bastidores e tudo que está rolando no Inter nessa sexta-feira. Sexta-feira, véspera de final de semana, né? Aquele sextou bonito. Adoro falar sobre isso aqui no canal, né? Aquele final de semana, aquele momento a gente ficar com a família, aquele momento a gente dar uma caminhada, dar uma arejada na cabeça, né? Porque não é só de trabalho que vive o homem, né? Então, aproveita aí o teu final de semana. Também aproveita que no final de semana, ligas europeias, Campeonato Brasileiro, Série B, tem de tudo e as melhores odds na KTO.com. Entra lá em KTO.com, utiliza o cupom ERNST, ganha 20% de free bet e vem brincar comigo aqui, botar um dinheirinho no bolso também, porque sempre é bom, beleza? Eu quero repercutir nesse vídeo aqui com vocês, ó, Tyson podendo deixar o Inter, Lisiero como uma das dúvidas do Mano Menezes agora para o jogo contra o Botafogo, a questão Bruno Gomes, também o volante Bruno Gomes que está no Curitiba e alguns outros bastidorzinhos aqui sobre o Internacional. Então eu te peço, fica até o final desse vídeo para conferir tudo que a gente vai falar aqui sobre o nosso Colorado, beleza? E também, se tu puder, cara, ó, te inscreve, ativa a notificação, liga lá o sininho e deixa teu like aqui no conteúdo porque me ajuda bastante aqui no YouTube, beleza? Vamos lá. Primeiro de tudo, trazer algumas informações a respeito da manhã do Internacional, tá? O Mano, ele fez um trabalho tático, fez um trabalho de marcação, principalmente na área ali do meio campo, em que tem o Lisiero como dúvida, o Edenilson como dúvida, ou a possibilidade então de ser um pouco mais, vamos dizer, conservador ou um pouco mais agressivo lá no Newton Santos, no Engenhão, no domingo às 18 horas, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa dúvida de abrir o meio-campo com o Edenilson ou com o Johnny, ou Lisiero e o Johnny, ela vai persistir ainda por um bom tempo. Por quê? O Mano ainda não tem certeza qual time vai ser o titular. Lisiero, Johnny, Depena ou Alan Patrick, ou de repente o Johnny fazendo a primeira função com o Edenilson, Depena e o Alan Patrick, para lá na frente ficar com o Wanderson e o Alemão. Então assim, tem duas questões, porque é um time muito forte, né? É um time que tem imposição física, principalmente no meio campo, o time do Botafogo. Então o Mano ainda não sabe se vai um pouco mais leve ou se ele segura o meio campo com o volante Lisiero. O Lisiero que é o seguinte, o Lisiero tem um contrato com o Inter até o final do ano e precisa aproveitar essas chances também para ver se de repente vai se manter no Beira-Rio em 2023, porque o Inter ainda tem, por exemplo, o Patrick como uma possível moeda de troca, já veio aqui, né, o Lisiero como uma moeda de troca com o São Paulo, mas ainda tem 30% do Patrick que poderia ser envolvido nesse negócio para ficar, de repente, o Lisiero mais um tempo aqui emprestado, ou de repente adquirindo o Inter, né, metade ou alguma parte dos direitos econômicos, fazendo essa questão aí dos 30% do Patrick. O Patrick que ainda não está bem visto lá, né, mas tem um certo nomezinho dentro do clube lá no Morumbi, beleza? Eu tenho alguns números aqui do Lisiero, só para vocês terem uma ideia, tá? Ele tem 24 anos, né, um jogador de 24 anos, ele teve com o Mano 15 jogos. Desde que o Mano assumiu, ele esteve em 15 jogos presente, sendo 4 titulares e tomou 2 cartões amarelos. Ele soma quase 430 minutos em campo, né, com o Mano Menezes sendo o treinador do Internacional, tá? Ele foi titular nos últimos 7 jogos, ele esteve em 6, mas sendo titular apenas de 1. Então a gente pode pegar só, estou trazendo esses números aqui para a gente poder pegar só, elucidar para onde o Mano de repente pode estar indo nesse meio campo, nessa escolha do meio campo. Eu vou apostar no Lisiero, tá? Vou apostar ainda no Lisiero até a saída da escalação, né? A saída da escalação do Inter lá no Newton Santos no domingo. Eu vou botar aqui, ó, com o Kehler, o Bustos, o Vitão, o Moledo e o René, Lisiero com o Johnny, Alan Patrick e o Depena, lá na frente o Wanderson e o Alemão.
Em cima de tudo isso, cara, do grupo, dos relacionados e tudo mais, pensando também já em 2023, quero falar contigo sobre Tyson. O Leonardo Meneghetti, o Meneghetti da Bandeirantes, ele trouxe essa informação de que há um time do mundo árabe interessado no Tyson, interessado em contar com o futebol do Tyson agora em 2023. Vale lembrar, o Tyson já está com 34 anos, vai fazer 35, e ele queria terminar a carreira no Inter e depois jogar no Brasil de Pelotas. Mas nesse querer, né, nessa vontade, surgiu essa dificuldade que ele teve agora nesse ano, em que ele teve o falecimento do pai, o falecimento do irmão e muitas lesões. Com isso, obviamente, não foi o Tyson que a torcida esperava, não foi o Tyson que a torcida queria. Muito pelo contrário, né? A torcida muitas vezes pegou no pé dele. O que o Inter pensa? O Inter pensa que o contrato ele vai até abril, tá? E ele tem um custo muito alto para o Inter, na casa de R$1,5 milhão mensais, pegando tudo, né? CLT, luvas e tudo mais. E este valor o Inter poderia investir em outro jogador com um pouco mais de, talvez mais performance, né? Porque mesmo com a pré-temporada agora cheia e longa, ainda se tem uma certa reticência se o Tyson vai voltar a ser o Tyson que todo mundo esperava. Então, essa saída do Tyson pode ser facilitada agora ao final do ano, foi o que me disseram. Não tem ainda o nome, não tem o nome do grupo ou o time que quer, o sheik que quer o Tyson, mas seria obviamente um contrato milionário, um contrato para ele garantir um pouco também de um bom pé de meia ainda para o resto da sua carreira aí, de repente mais um ano e meio, 2 para encerrar a sua carreira, então de repente no Brasil de Pelotas, como é a vontade dele. Já que a gente estava falando de volante, cara, eu quero falar sobre o Bruno Gomes, mas antes eu vou falar sobre o Mikael. Porque assim, o Mikael, chegou do staff do Mikael, que o Mikael ele emagreceu 11 quilos. Ele está completando 80 dias como jogador do Inter. Ele está emprestado pelo Salernitana da Itália até o meio do ano que vem. E esse peso que ele já perdeu, e agora ele estaria numa fase final de força, de trabalho de força e trabalho muscular para então fazer às vezes, né, que o Mano Menezes precisa como um atacante. Agora, vale lembrar que o Mano deixou bem claro nas últimas coletivas que não tem utilizado o Mikael por conta desse trabalho de força, dessa questão de explosão, dessa questão de ter a musculatura firme e forte o suficiente para conseguir aguentar esse ritmo agora que ainda a gente vai ter até o final do ano. Se a gente pegar esta semana que ainda vai ser cheia de trabalho, na semana que vem, depois a gente tem jogo sempre no final de semana e no meio da semana. Final de semana e meio da semana. Claro, levando em consideração que tem a eleição, né? Então joga na quarta, joga na terça, depois joga no final de semana de novo. Então vai ser uma sequência muito forte e o Mano precisava que ele estivesse 100%. E a expectativa, pelo menos é o que todo mundo espera, é que o Mano passe a pelo menos usar ele um pouquinho mais. Porque o Mikael, ele jogou só 10 minutos contra o Melgar, né? Foi contra o Melgar. Eu tenho aqui os números dele, tá? Ele foi relacionado para 4 jogos. 4 jogos, sendo apenas o jogo contra o Melgar em que ele jogou 10 minutos. E aproveitando, então, como a gente estava falando antes do Lisieiro, eu queria ter posto esse assunto do volante na mesma prateleira ali do Lisieiro. Não ficando o Lisieiro ou ficando o Lisieiro não faz diferença nenhuma para a questão do Bruno Gomes, tá? O Bruno Gomes que está se destacando muito no Curitiba, tem o contrato de empréstimo no Paraná até o final do ano. E tem alguns números bem interessantes do Bruno Gomes, jogador que veio, né, pelo Inter. O Inter comprou o Inter tem 50% dos direitos econômicos dele, tá? Veio no início do ano junto ao Vasco. E é interessante isso aqui, tá? Ele joga de primeiro e de segundo volante. Algo que o Inter precisa, não só pela questão do Gabriel, mas pela possibilidade, de repente, de vender o Johnny também, e se sai o Lisieiro, né? Então, o Bruno Gomes vai ser utilizado agora em 2023. Alguns números dele, tá? Que eu anotei aqui com a camisa do Coritiba nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Ele é o primeiro em desarmes do Coritiba, ele é o primeiro em interceptações, em faltas sofridas, em duelos ganhos. Daí ele é segundo em passes certos
certos do time, o terceiro em dribles certos e o terceiro em passes decisivos para alguma jogada de ataque do time lá do Couto Pereira. Então, vale dar uma olhada para ele, vale dar uma boa olhada no futuro dele aqui com a camisa do Inter. Lembrando, 4 anos de contrato do Bruno Gomes, beleza? Cara, se tu chegou até aqui, eu vou te agradecer demais e mais uma vez te pedir, deixa teu like, te inscreve aí no canal e vem junto. Vamos falar do Colorado aí ao longo de todo o final de semana, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!